Bem-vindo ao Clube dos Inquietos Podcast. Eu sou Rosana Camilotti e vou conduzir conversas leves e descontraídas para democratizar a importância de insights e pesquisa no nosso mercado. Os meus convidados, de alguma forma, estão inseridos nesse meio. Vem comigo. E hoje, a minha convidada é Ana Madella. A Ana é executiva há mais de 15 anos com experiência em Consumer Insights. Ela iniciou a sua carreira em institutos de pesquisa como GfK e Ipsos e depois fez a transição para o mercado corporativo. Já atuou em marcas de peso como Volkswagen e Unilever e nos últimos 3 anos vem liderando a área de Consumer Insights da Hormel Foods, empresa americana de alimentos que no Brasil é dona da marca Cerati. A Ana tem uma missão de conduzir projetos na Europa e nas Américas, além de assumir uma nova frente ligada à inovação no mercado brasileiro. Fora do trabalho, ela mora em São Paulo e é mãe de 2 filhos. E também tem a Lola, a sua filha peluda, que é uma fofura. Ana, super bem-vinda. Estou super contente de você estar aqui. Eu costumo dizer que ao longo do caminho a gente vai encontrando pessoas muito queridas e você é um presente que a Unilever me deu. É um prazer te receber hoje aqui. Obrigada, Rô. É um prazer participar com você aqui do Clube dos Inquietos. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Ana, me conta um pouco como que você chegou até aqui, a sua trajetória, né? Você começou com um lado de cada mesa, né? Como instituto, fornecedora estratégica, depois fez a transição para grandes empresas e hoje está numa posição global. Conta pra gente essa jornada. Eu brinco que eu fui agraciada com o meu primeiro estágio ser já em Consumer Insights, né? Eu estava, na época, na faculdade, eu fiz administração de empresas, eu estava no primeiro ano, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na GfK, e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito interessada, por que as pessoas fazem isso, mas o porquê daquilo, dos porquês, né? E então, eu digo que isso foi, eu tive uma sorte de já encontrar no primeiro emprego esse caminho, então, comecei lá na GfK, dentro da GfK passei por diversas áreas, metodologias, depois fui para Ipsos, também um novo universo de testes e metodologias, e aí, quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu queria fazer essa transição, né, de estar do lado do cliente também, porque eu ficava com essa inquietude de o que acontece depois que eu mando o meu relatório, né? Como não participo mais, eu me sentia meio fora da festinha. Então, eu falei, quero fazer essa transição, foi aí que eu fui para a Volkswagen, da Volks fui para a Unilever, onde foi uma grande escola, passei por diversas áreas também na Unilever, implementei áreas, fui global, então, fiz muita coisa legal, e hoje eu estou na Hormel, faz 3 anos, vim com o desafio de implementar a área de Consumer Insights, que não tinha na área internacional deles, e estou muito feliz aí, seguindo essa jornada nossa de entender melhor o consumidor. A Ana trouxe coisas muito, muito legais aqui. Desde o papel de um profissional super completo, né, que entende os 2 lados da mesa, como eu costumo dizer. Eu sempre tive isso na cabeça, Ana, que eu nunca, né, agora que eu sou Mind Miners, depois de 20 anos de corporativo, mas eu sempre olhei para profissionais como você, é, achando isso muito inspirador, porque é interessantíssimo saber dos 2 lados, né? Toda a parte técnica, funcional, metodológica, mas também o lado de o que que eu faço com esses dados, com esses insights, como que eu tangibilizo isso para o negócio, para criar impactos para a marca, né? A Ana tem uma carreira linda, eu vi ela crescendo na Unilever. Unilever é um benchmarking para quem é de CMI, então muito bacana ouvir a tua história, a trajetória. E você também trouxe outros 2 pontos que são interessantes, né? A curiosidade e os porquês. Eu acho que
esse podcast e esse Clube dos Inquietos surgiu porque eu também sou uma inquieta, sou muito curiosa, e eu acho que isso a gente encontra muito na nossa profissão, né, Ana? Essa coisa de eu quero saber o porquê as coisas acontecem, eu quero decodificar o que o consumidor está pensando e está fazendo. Muito bacana os seus exemplos. Sim. Eu acho que essa é a grande mágica, assim, né, da nossa área. Entender os porquês, o que está por detrás, né, de tantos números e dados, enfim. Então, Muito acho legal. que essa é a E mágica. isso que é importante, né? E no seu papel hoje você tem Europa e Américas, né? Isso já é desafiador, somente com essa camada. Como que você percebe o consumidor, né? Você vê nuances, você vê diferenças, ou quando você conduz as pesquisas, você fala, não, dá para usar as mesmas tendências, os mesmos insights do que acontece lá na Europa e aqui nas Américas. Como é que você sente isso no seu dia a dia? Olha, Rô, eu digo que nesse cenário todo, o one size doesn't fit all. Eu sempre falo isso no meu trabalho, assim. Não adianta. E o consumidor muda não só é, de país para país, mas esse ano, principalmente, eu vi uma mudança é, de acordo com o cenário, né, macroeconômico. Então, eu vi uma mudança no consumidor canadense muito grande, né, a Hormel é uma empresa americana. Então, com toda essa questão política de tarifas e todo esse cenário, até isso muda, né, no comportamento do consumidor em cada país. Então, assim, de fato, cada consumidor os costumes dos países são únicos, não dá para generalizar e botar todo mundo. E, às vezes, até metodologias que funcionam muito bem na Europa não funcionam no Brasil. E a gente tem que estar sempre atento, porque o global, né, o mestre global sempre quer otimizar tudo e generalizar tudo, e acho que esse é um papel importante nosso de trazer que cada coisa é única, cada país é único, cada consumidor tem seus, mesmo dentro do Brasil, né, a gente vive vendo isso no nosso próprio país, as diferenças entre as regiões, enfim, então, acho que isso é sempre importante a gente lembrar. Não, o Brasil são muitos Brasis, né? E quando a gente fala de Europa com Américas, é muita nuance, são muitas camadas, né? E o Sim, grande desafio de uma posição global, né? Tangibilizar localmente para ganhar escala, para encontrar similaridades e padrões, mas também para fazer diferente e fazer sentido no seu mercado local, né, Ana? É um exato. desafio, é um baita desafio, né? E É. você falou um pouquinho dessas mudanças de cenário. O que que você percebe de único no cenário de pesquisa atualmente? Olha, eu diria que hoje, diferente de quando eu comecei com pesquisa, o volume e a velocidade que a gente tem de informação é surreal. Acho que nunca visto antes a disponibilidade de tempo real, redes sociais, dados de e-commerce, analytics, né? E essa coisa de englobar, né, diferentes pontos de dados, eu acho que isso é único no cenário atualmente, assim. A gente é bombardeado por informações, né, o tempo inteiro. E aí que entra a importância do insight, né? Como a gente transforma dados em informações relevantes e o que a gente escolhe para fazer a diferença e criar impacto, né? Aí eu Exato. vou te perguntar sobre a sua definição. Defina para a gente insight. Como que você define insight? Acho que eu diria que insight é a ponte entre os dados, né, o número e a estratégia. É o que eu falo, é o porquê por detrás do comportamento. Acho que isso resume bem. A nossa área é entender os porquês. Então, o insight é esse porquê, essa desmistificação dos dados. E aí entra aquela competência que você trouxe no começo, né? Que é a sua característica natural de ser curiosa, né? Então, o que Exato. te faz uma insider muito boa. Me conta, usando o insight, tem algum insight ao longo da sua carreira que mudou a rota de um projeto, de uma marca, que você percebeu que
realmente fez diferença no processo quando algo foi lançado, o insight realmente relevante, a menina dos olhos, né? Você sabe que eu gosto muito de um case de quando eu estava no PDC na Unilever, de co-branding. Então, a gente, né, uma marca de sorvetes, a gente estava procurando uma marca de chocolates para fazer um co-branding. E, enfim, discussões mil, e aí a gente usou o PDC, né, que é uma área de social e search, para pegar insights, né, de social search, e para trabalhar nesse co-branding, qual seria o co-branding match perfeito para a marca. E aí foi que nasceu o Corneto M&M's, que ele era para ser um projeto de curto prazo, né, um projeto de um limited time offer, e ele está aí até hoje, assim. Então, esse eu acho que é o case mais legal, porque, assim, foi, foi disruptivo, né, usar uma metodologia, né, diferente, enfim. Eu gosto muito desse case e eu tenho bastante carinho por esse produto. E a junção de duas marcas que são muito simbólicas, muito emblemáticas, né? E isso é muito difícil, às vezes, fazer essas duas marcas falarem dentro do mesmo DNA, no mesmo território, e que legal, um produto que entrou com o pensamento de ser edição limitada, né? Hoje aí faz parte do portfólio. Parabéns, Sim, Ana. sim. E você mencionou, tem uma coisa bem legal que eu queria que a Ana falasse um pouquinho, que é o PDC. Eu estava na Unilever nessa época, e a Ana liderava essa frente disruptiva dentro da Unilever. Pensa isso, eu começo sempre a entregar a nossa experiência, $2017. a nossa maturidade aqui no mercado, vamos falar assim, né? É, isso há, né, quase 10 anos atrás, onde a gente ainda estava muito entrando no digital, olhando o social, pensando em novas formas de fazer pesquisa, e a Ana liderou e destravou um projeto que era um hub incrível. Ana, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o PDC, porque eu acho que Sim, é uma iniciativa para incentivar um pensamento novo aqui. o PDC, ele já é a abreviação de People Data Center. Resumidamente, né, já era uma área que a gente tinha na Unilever, no headquarters, e viemos implantar aqui no Brasil, que, resumidamente, era trazer dados de social listening, search e SAC, e cruzar todos esses dados com dados que a gente já tinha, né, de mercado, então Nielsen, Kantar, dados mais tradicionais de pesquisa, para dar mais robustez aos insights e aos projetos que a gente trabalhava. Então, foi muito desafiador, porque era uma coisa super nova, metodologia nova, forma de gerar insights nova. Então, trabalhar isso junto com os marqueteiros, né, para eles também darem essa credibilidade. Tinha muita essa questão de desconfiar da credibilidade do dado, mas a gente fez coisas muito legais, projetos super legais, e no fim, assim, eu lembro de terminar o primeiro ano do PDC com mais de 100 projetos. Era tudo em house, né? Era tudo em house, tudo em house. Então, a gente tinha o nosso custo, na época, eram das ferramentas, né? Tinham diversas ferramentas novas, a gente passou por um treinamento super robusto, tinham alguns analistas que ajudavam a gente também, né, de fora, de uma consultoria, mas era tudo in-house. Foi Não muito é. legal. Eu lembro que eu não estava envolvida no dia a dia, mas eu vi a Ana puxando a iniciativa e foi realmente um benchmarking e um exemplo lindo que a gente, Unilever, tem essa estrutura até hoje e destravou muitas coisas. Ana, eu queria pegar esse exemplo e te pedir um conselho, né? Um conselho para quem está ouvindo aqui a gente. Como CMI, a gente sempre tenta ganhar relevância, ganhar espaço na cadeia, né? Você falou do lado da desconfiança do marketing em relação a esses dados. Você é uma pessoa que tem um skill muito forte de relacionamento interpessoal.
qual seria a dica, o conselho que você traz para profissionais, né, de CMI sobre como melhor transitar nessa cadeia, usando o seu exemplo do corporativo, né, para ganhar relevância, para estar na discussão, na mesa, para desenvolver a credibilidade, para que a sua voz, como porta-voz do consumidor, seja ouvida dentro da empresa? Eu acho que o principal de tudo é ser um parceiro de negócio realmente. Eu tenho enfrentado muito isso, né? Eu implementei a área de Consumer Insights, então hoje o que eu enfrento é uma mudança de cultura. Eu tenho que ser vetor dessa mudança de cultura, porque era uma empresa que não tinha a cultura de Consumer Insights. Então, eu acho que é trazer esse ponto, né? Eu estou aqui para te ajudar. Eu trazer a voz do consumidor para o centro dessa discussão vai ajudar o seu projeto a ter mais sucesso. Então, esse é o ponto, assim, eu não quero, porque em certo ponto, eu acho que tem um momento que gera, putz, mais um negócio para eu fazer, né, mais um briefing para eu trabalhar, e não é isso. É a riqueza do dado, né, a riqueza da informação que você vai ter nas mãos para desenhar um projeto, uma inovação, um go-to-market muito mais relevante, muito, né, com mais robustez. Então, eu acho que é isso, assim, ser de fato um parceiro do negócio e mostrar a relevância que é ter a voz do consumidor ali no centro para o business. Muito legal essa reflexão, e essa é uma das razões, né, que eu criei o Clube dos Inquietos, que eu falo em democratizar a importância de insight e pesquisa. Eu costumo dizer que as decisões no negócio, elas andam sem a área de CMI, né? Porque o negócio é fluido, é vívido, é dinâmico. Mas quando a área de CMI entra, ele pode ser muito mais assertivo, ele pode ter muito mais impacto, ele traz a natureza dos human insights para o centro da decisão. Então, muito legal você falar sobre isso, porque no final do dia não é sobre conduzir projetos de pesquisa, né? É como aportar aquele projeto de pesquisa relevante no negócio para ajudar as marcas, o resultado. Muito bacana, Ana. Eu acho que, assim, só complementando, o Consumer Insights, eu não vou te trazer mais agilidade, mas eu vou te trazer mais consistência. Então, eu acho que isso é importante, porque hoje, né, é tudo tão rápido, tão fluido, e acho que tem um momento que a gente precisa parar e olhar o landscape, entender melhor quais são as necessidades do consumidor. Porque se você não atende aquela dor, você não vai ser relevante ali no meio, né? E muitas vezes a gente precisa, né, dar 2 passinhos para trás para caminhar 10. E Sim. aí realmente descobrir o que vai fazer a diferença. Falando em diferença, falando em transformação, né, eu sempre falo que o consumidor e o mercado estão em constante estado de mudança. Qual que é a mudança recente no comportamento de consumo ou de consumidor que mais te surpreendeu recentemente? Olha, Rô, eu acho que é essa nova maneira de compra via social media, assim, né, uma coisa que antes era só entretenimento, tipo TikTok, Instagram, hoje viraram marketplace. Então, hoje, quando você está rolando a tela, do nada você tem alguém vendendo um produto e com 3 cliques você compra. Eu vi até recentemente uma reportagem que tem shoppings na China que não tem consumidores dentro, eles são exclusivamente para essas lives, para esse live shopping, assim. Então, essa fluidez de mudança do papel, né, de consumidor de entretenimento para espectador, para influenciador, para consumidor, assim, acho que isso tem crescido cada vez mais até para algumas categorias, né, de personal care, enfim, vestuário, mas é impressionante essa mudança, assim, para mim, Muito interessante, né? A pandemia destravou o digital. E a totalmente. gente vê a velocidade de tudo mudando o funil das marcas, a jornada de compra,
e até os processos de decisão das pessoas, né? Então é muito fluido. E também a geração mais jovem, né? Que Sim. está muito conectada a isso e tem uma coisa de pertencimento de marca. Essa marca tem que estar próxima e é tudo muito rápido e fluido, né? Tudo muito fugaz. É um desafio para as marcas e para as grandes corporações, principalmente, ganhar essa agilidade, né, Ana? Sim, com certeza. Com Você, certeza. dentro de uma multinacional americana, deve sentir isso, né? Porque os processos, a gente tem toda uma cadeia aí um pouco mais lenta, às vezes, né? Sim, e hoje o que a gente vê são muitas marcas já nascendo neste formato, né? Trabalhar com marcas que nasceram no formato antigo, né, vamos dizer assim, para migrar é um desafio. É. Eu vou puxar aqui o tema do momento, né? Que é a inteligência artificial. Tenho conversado com muitas pessoas, algumas preocupadas, sobre como isso vai afetar o campo de insights de pesquisa, outras muito otimistas. Eu queria ter o teu olhar, a sua perspectiva, né? Como que você vê a inteligência artificial? Se você já está usando ferramentas, é uma ameaça ou é um trigger, um motivador positivo? Conta para mim a tua visão. Eu confesso que no primeiro momento, principalmente quando começou a surgir o negócio de pessoas sintéticas, me deu um arrepio na espinha, porque eu sou old school, né? A gente gosta de consumidor real, né? Eu gosto de quali, eu gosto de ouvir. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu sou otimista, tem algumas ressalvas, mas eu acho que assim, eu acho que é uma excelente ferramenta para acelerar a análise de dados, né, facilitar a nossa vida. Eu falo que ele é meu copiloto. A inteligência artificial é meu copiloto, mas essa interpretação do porquê que a gente precisa fazer, isso precisa de interação humana. Isso não tem inteligência artificial no mundo que faça. Então, o olhar humano não vai ser substituído. Eu acho que a gente ganha mais tração, ganha mais agilidade. Então, é positivo. Eu acho que tem que ser usado com inteligência, né? Não dá para ser tudo, não dá para levar tudo a ferro e fogo, mas traz uma agilidade muito grande no dia a dia, isso sem a menor sombra de dúvida. Legal. Você tem usado alguma ferramenta, alguma dica, ou conduziu alguma pesquisa recente com o IA que você gostaria de compartilhar? Eu recentemente fiz um teste fora de uma ferramenta que ele faz os testes de comunicação por IA. Uhum. É legal, mas, de novo, né, ele não consegue pegar, por exemplo, rostos famosos, de pessoas famosas, enfim, tem suas limitações. Então, foi assim, super rápido, o resultado super rápido. Uhum. Então, traz para a gente uma agilidade, tem uma questão de custo também que é boa. E no dia a dia eu uso o ChatGPT, famoso ChatGPT, tenho usado um outro do Google que chama Notebook LM, que também é muito bom. É incrível, essa ferramenta é um... Uau, é super boa. Ainda mais quando, né, a gente trabalhando em análises, diferentes matérias, ele, assim, me dá uma agilidade boa também. Acho que principalmente esses dois, assim. E eu adoro o que a Ana trouxe, porque é o viés humano, né? Eu sou aquela que é apaixonada por pessoas e acredito em todas as nossas características para potencializar entregas, impacto e tudo mais. Então é isso, sim ter as ferramentas, é o seu copiloto. Adorei essa reflexão, Ana. Vou levar para a vida. Eu brincava que é o meu squad, né? Eu tenho um squad, mas no final do dia é a gente que está fazendo a curadoria, trazendo expertise. E IA como seu copiloto é muito bacana o conceito. Obrigada por trazer essa provocação e mencionar uma ferramenta que é bacana, que é o LM Notebook. Realmente, ela faz a diferença para a gente aqui na área e agiliza pensamento, né? Muito bom. Sim. Agora, eu criei o questionário do Clube dos Inquietos. Tem um programa que eu adoro, que se chama The Actors Studio.
Ele é conduzido por um apresentador chamado James Lipton, que adaptou um questionário psicológico do Bernard Pivot. Então, eu tenho uma versão aqui adaptada para insights e para pesquisa, e a ideia é a gente fazer um bate-bola. Bora lá? Vamos. Vamos lá. Qual marca te inspira e por quê? Olha, acho que há um tempo atrás, não diria essa, mas recentemente eu fiz um treinamento na Disney, de liderança, e eu fiquei encantada. Então, acho que hoje a Disney é a marca que mais me inspira, assim, a forma como eles trabalham tudo pensado, assim, é tudo tão redondinho, tudo tão, e é muito focado no consumidor, nos guests. Então, acho que Disney hoje é a marca que mais me inspira. Eu fiquei encantada com a maneira deles operarem. Que legal, gente. A Ana também trouxe a mesma marca que a Dani Castro mencionou no nosso último É? episódio. E a gente falou muito, Ana, sobre experiência, né? E esse olhar para o consumidor, para o seu guest. Então, muito bacana. Eu acho que Disney é um benchmarking para marcas. É uma marca amada, simbólica, icônica e que realmente pensa no insight, no consumidor, na escolha de tudo, né? Nos Na mínimos decisão, detalhes, assim, exato. Attention to detail, né? sim. Muito bom. E uma tendência que você apostaria todas as suas fichas? E ai, 100%, com certeza, inteligência artificial. Bacana. Um mito de mercado que você adoraria desconstruir? Acho que dado por si só é insight. Insight nasce quando alguém conecta os dados com contexto, cultura, emoção. Então, dado por si só não é insight. Gente, agora você já deu um teaser, mas eu queria ver se é esse o caminho ou não. Metodologia de pesquisa favorita. Eu adoro a Quali. Eu adoro uma Quali, eu adoro ouvir a história das pessoas, uma etnográfica, adoro gente de verdade falando ali. A gente vê o mercado fazendo menos, né, Ana? Não sei se é uma impressão que eu tenho, mas eu acho que quando ela é bem escolhida para temas específicos, complementar a uma quant, pode ser muito rico, né? Muito, muito. Eu ainda, assim, antes de Quant, eu sempre gosto de fazer uma quali, eu acho que traz sempre ótimos insights, detalhes importantes para a gente construir o next step da pesquisa. Então, eu gosto muito. E eu gosto de ouvir as pessoas falarem, compartilharem a experiência delas, as caras que elas fazem, todos os Toda a detalhes. linguagem corporal, né? Às vezes eles nem falam, mas já disseram tudo, né? Exato, exato. E isso a gente, em outras metodologias, a gente não tem. Exato, muito bom, muito bom. Um conselho que você daria para quem quer trabalhar com insights e transformar dados em decisões de impacto? Puxando esse fio, né, da quali, eu acho que é eu aprender a ouvir além do óbvio, assim, né, acho que o consumidor, ele fala nas entrelinhas, e o nosso papel, né, como pesquisador, é dar voz a isso. Então, acho que é isso, assim, ouvir além do óbvio, ser curioso, não se ir atrás dos porquês. Legal. O que que a Ana falaria para a Ana há 10 anos atrás? Hum, eu acho que Essa sempre é uma pergunta reflexiva, né? é, é, eu acho que confiar no processo, as coisas nem sempre são lineares, às vezes parece que não vai dar certo, mas no fundo dá. E tem uma coisa que eu falei recentemente para uma amiga minha também, de lembrar da finitude das coisas. Então, tudo tem fim, a parte boa tem fim, a parte ruim tem fim, então lembrar sempre da finitude das coisas. Nossa, super, super provocador. Né? Adorei. O que que você gostaria
que te perguntassem sobre o seu trabalho, e é uma pergunta que quase ninguém faz? Quase ninguém faz porque pouca gente conhece o que a gente faz, né, também. Mas eu acho que acho que era entender assim qual é a grande magia de Consumer Insights, porque é uma área pouco conhecida, não são todas as empresas que têm, e mesmo às vezes quando tem, são áreas pequenas. Então, acho que eu gostaria de explicar mais para as pessoas a magia da nossa área. Assim. Muito legal. Você quer contar para a gente um pouquinho sobre a magia dessa área? Eu acho que assim, você trazer voz às dores, né? Porque, queira ou não, as empresas estão aí para, né? Eu que trabalhei na maior parte da minha vida com bens de consumos, atender essas dores do consumidor, e aí você trazer essas nuances, todos esses detalhes, essa riqueza, né? Porque acho que sem isso fica tudo tão sintético, tão quadrado, tão sem luz. Eu acho que essa é a grande magia, assim, eu acho que é trazer a luz e a vida para o que a gente está querendo entregar, né? Criar projetos, produtos e serviços que realmente atendam necessidades reais, né? Exato, é isso. Legal. Ana, no fundo, toda boa pesquisa é... Eu acho que é um ato de empatia. Eu acho que é se colocar no lugar do outro, né, nos pés do consumidor, no calçado dos consumidores, entender não só o que ele faz, não só o comportamento, mas o porquê ele faz isso. Então, acho que é esse lado mais empático de entender a fundo o que ele está querendo dizer ali. E uma apresentação de impacto precisa ter ou ser? Acho que precisa ser direto ao ponto, mas também precisa ter uma história bem contada. Porque a história bem contada, um storytelling bem montado, faz toda a diferença no final, e acho que a gente tem que ter em mente, né, que a gente está passando está apresentando, está compartilhando dados com pessoas que estão em níveis diferentes de entendimento daquele negócio. Então, a história precisa estar muito concisa e redondinha. Acho que precisa ser uma história bem contada. Muito bom. Eu queria falar com você sobre storytelling, né? Você mencionou que uma apresentação tem que ter storytelling. A gente tem aí o poder de contar histórias, né, como um diferencial. E eu costumo dizer que eu não vejo mais storytelling como uma ferramenta somente de comunicação. Eu acho que ela já se transformou uma competência necessária para profissionais que trabalham em sites, em pesquisa, com criatividade, com planejamento, com estratégia. Como é que você vê o poder do storytelling? Eu acho que o storytelling não é só contar uma história bonita, né? Mas é você organizar a informação de uma maneira que faça sentido, né? E que mova as pessoas à ação. Então, você tem que ter uma linha muito clara, assim, muito fluida. Eu acho que né, marcas com bons insights, mas sem uma narrativa boa, elas não se conectam com o consumidor, por exemplo. Então, faz toda a diferença. Primordial hoje em dia. Muito, muito bom papo. A gente chegou no final do nosso Ah, podcast. Uma conversa gostosa, leve. Ana, super experiente, super querida em dividir com a gente, né, todo esse teu background. Então, eu queria muito agradecer a sua participação. Queria agradecer a vocês que estão ouvindo. A gente falou um pouco, né, sobre curiosidade, o entendimento dos porquês, as nuances, as necessidades reais do consumidor que são mapeadas via qualitativa, o futuro de IA. Então, acho que a gente tem aqui tanta coisa rica para pensar e para elevar esse nosso setor de CMI, e como a gente pode ser mais relevante no dia a dia para as marcas, para as pessoas, e no final do dia, trazendo o consumidor no centro, né, a gente obtém mais sucesso, a gente vende mais e a gente tem produtos relevantes no mercado. Então, Ana,
Muito, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Não sei se você quer deixar uma última mensagem. Fica Não, super à vontade aqui. queria super agradecer o convite, foi uma delícia conversar com você, trazer um pouquinho, né, desse nosso dia a dia, e acho muito legal essa sua iniciativa, Rô, porque traz também, né, dá mais visibilidade para a nossa área, para a importância, então, muito, muito legal, todo sucesso aí para o Clube dos Inquietos. Sou eu quem agradece, porque você sempre faz essa troca acontecer, coloca uma reflexão nova, um pensamento. Então, muito obrigada. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios, onde a gente traz convidados que desafiam o status quo. Vem para o nosso clube.